Vamos falar um pouco desse ambiente conturbado que está vivendo nesse momento palestinos e israelenses, mais uma vez chamando a atenção da mídia mundial. Isso, Moacir, as cenas aí, as imagens de violência, né, relacionadas aí a esse momento no Oriente Médio envolvendo palestinos e israelenses estarreceram o mundo, né? Chamou muita atenção, principalmente pela desproporção aí de forças empregadas tanto de um lado como de outro, né? E claro, falamos de vidas perdidas, de mortes, de crianças, idosos, mulheres sendo vítimas aí desses ataques, desses combates aí que estão acontecendo nesse momento, com uma trégua declarada ontem entre as duas partes aí, e tudo isso quem vai explicar, quem vai conversar um pouco e contextualizar para nós as origens desse novo ambiente de violência, né, episódico, mas que remonta aí a muitos anos atrás, é o jornalista que trabalha aqui em Foz do Iguaçu, também com laços no Líbano, o jornalista Ali Farah. Seja bem-vindo, Ali. Obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo ao clube. Obrigado. Bom dia para vocês todos. Olha, para a gente começar, contextualiza para a gente o que motivou essa nova onda de ataques e de violência lá envolvendo palestinos e israelenses. E também, nessa sua resposta, se você puder também dizer se é possível dizer que há um conflito, essa palavra que está sendo bastante difundida pela grande imprensa, mas se na sua visão isso é apropriado para aquilo que a gente tem assistido lá na região entre Palestina e Israel. Quando nós falamos de conflito, necessariamente estamos falando sobre duas forças equilibradas ou proporcionais. Mas no caso de Palestina, não é assim. A cena está totalmente diferente. Desde 1948 e a invasão israelense na terra palestina, e depois em 67, quando houve a decisão internacional na ONU 242, que exige dois países vizinhos com total independência, e o Israel não cumpriu essa decisão internacional, e o conflito continua mais de um lado contra o outro. O que aconteceu nos últimos dias é que Israel está tentando dominar Jerusalém bairro por bairro. Está fazendo isso parcialmente, está tentando avançar quando teve a pandemia, o mundo todo estava trabalhando para combate de pandemia, eleição nos Estados Unidos, o mundo estava vivendo outras notícias mais importantes, entre aspas. Aí o Israel aproveita esses momentos que o mundo está do lado e começa a dominar os bairros. Última tentativa foi o bairro que está próximo à Mesquita Al-Aqsa. E aí os palestinos, eles sentiram que eles estão perdendo o capital da Palestina, porque você sabe, nas Nações Unidas, eles declararam que Jerusalém deve ser dividida, a parte nordestina é Palestina e a outra parte do oeste é do Israel. Aí o Israel não está aceitando essa solução, essa resolução. Então, os palestinos sentiram que, depois de mandar os colonistas em casas dos palestinos e tentar tirá-los, houve aquele manifesto muito grande no bairro, e aí esse manifesto foi oprimido por uma força desnecessária, porque um manifesto civil, pacífico, e depois o exército israelense utilizou a força total. Aí os palestinos, eles não podem suportar uma cena dessa. E aí na faixa de Gaza, eles consideram que esse ato israelense ameaça toda a causa palestina. Então eles abriram um conflito para que Israel pare de fazer essa expansão dentro do território palestino. O centro de tudo isso é um processo de expansão que estaria havendo em território palestino? Totalmente. O que pode ser uma solução razoável voltamos para a resolução das Nações Unidas em 67. E essas são claramente declaradas e existem até hoje.
São 2 países vizinhos, com total independência, instituições independentes, tipo aeroporto, polícia, economia, indústria, tudo isso. Os palestinos não têm nada disso. Você pode imaginar que os trabalhadores palestinos não têm liberdade de ir de um lugar para o outro. Se você vê no mapa da Palestina, são lugares divididos, famílias divididas. Você não pode visitar sua família, você tem obrigação a passar por território israelense, entre aspas, para que você saia no outro lado. Você já viu um país no mundo que tem 4 áreas separadas e você para emigrar de um lado para o outro, você deve passar num país estrangeiro. E aí você pode imaginar como os palestinos são tratados nesse processo de ir de um lugar para o outro. Você citou 1948 como um marco inicial desse processo todo, dessa disputa ou dessa ocupação. Descreve para a gente o que aconteceu. Porque não existia então. país chama-se de Israel antes de 1948. Antes eram os ingleses que estavam dominando Palestina, franceses que estavam dominando o Líbano e Síria, e estava dividido, o mundo árabe estava dividido, coloniado por forças estrangeiras. Em 1948, os ingleses, lógico para eles, corrigir o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que os alemães fizeram contra judeus, eles prometeram, tem uma promessa, chama-se de Promessa de Balfour, em 1918, que os judeus devem ter um país independente. E aí eles chamaram todos os judeus no mundo para que cheguem no Israel, na Palestina, e construir o país, ou declarar o país deles. Lógico, em 1948, começou um massacre totalmente dura e uma vergonha para o mundo internacional. Quando as milícias judaicas que entraram em nome de Haganah, eles entraram nas cidades e nas aldeias palestinas e eles fizeram um massacre em massa. E milhares, centenas de milhares de palestinos foram foragidos para o Líbano, para a Jordânia, para a Síria, e eles vivem até hoje em acampamentos. E numa situação totalmente péssima. Então, desde daquele momento que a causa palestina começou, o sofrimento palestino começou em 1948. Para quem não conhece a história, Ali, por que a escolha da Palestina? Seria uma forma de conter o mundo árabe naquele momento? A Terra da Promessa, os judeus têm na crença deles que a Palestina é a terra prometida por Deus. E também tem muitos analistas que dizem que os países europeus e Estados Unidos também queriam expulsar os judeus para lá. Essa aqui é uma outra teoria que muitos americanos estão falando sobre isso. Eles estão expulsando para ficar longe, porque os judeus têm uma força econômica na Europa e nos Estados Unidos e também uma força política. Então foi esse tipo um novo êxodo. Sim. E outra coisa, Estados Unidos precisava de uma base dentro do Oriente Médio. Então, hoje, o país que chama-se de Israel serve como uma base bem concreta no centro da geografia árabe. A partir do Israel, eles podem controlar Síria, podem controlar Jordânia, podem controlar Iraque, podem controlar tudo. Então, é uma necessidade estratégica para os Estados Unidos. Olha, essa necessidade estratégica, usando um termo seu e dos Estados Unidos na região, né, que cedeu aí depois do colonialismo, como você contextualizou para a gente, né, inseriu um Estado artificial naquele momento, naquela região, que é o Estado de Israel, porque não havia, você contou isso para a gente. Agora, esse interesse estratégico dos Estados Unidos lá na região, você acha que isso é o que justifica os sucessivos vetos, né, do governo norte-americano nas organizações das Nações Unidas, né, por uma ação de freio a Israel, tanto nesse processo de expansão quanto também com ações militares na região? Totalmente. Estados Unidos estão adotando Israel como um filho. Então, Estados Unidos fazem o seguinte: defende Israel na área internacional,
exportam o armamento mais avançados. E quando Israel sofre uma suposta derrota, Estados Unidos entram em negociação. Isso que aconteceu 2 dias atrás. Então, os Estados Unidos estão adotando de tudo para defender Israel. Na verdade, hoje em dia, os jornalistas americanos, alguns deles, estão falando sobre o uso de conflito árabe-judaico como um interesse estratégico para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não está aproveitando, ou seja, está investindo no sangue árabe, mas também no sangue judeu. Então, eles estão acelerando esse conflito, eles estão dominando a região sem participar diretamente nesse conflito. Então, Israel está praticando esse papel, e também os árabes, e daí os Estados Unidos está se beneficiando sem sacrifício no exército. E como que você vê a atuação dos demais países árabes aí no socorro ou no apoio aos palestinos? Qual a sua avaliação? Olha, os países árabes são divididos entre 3 partes. Tem os países que estão tentando resistir isso. Eu dou exemplo: Síria, e Líbano e Irã. Irã não é um país árabe, mas a gente está fazendo uma leitura geográfica sobre a área. Tem os outros países do Golfo, que pertencem aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma opção. Quem quer fazer um governo, uma ditadura, você sabe, no Golfo não existe eleição, não existe constituição, não existe liberdade total. É só um príncipe, um rei, ele morre, vem o filho dele, herdeiro, e assim por diante. Quais países estão nessa situação? A gente está falando sobre a Arábia Saudita, de Emirates, de Kuwait, Emirados Árabes, de Kuwait, de Oman, de Bahrein, de Catar. A gente está falando de um mundo dividido e criado como domínio dos Estados Unidos. A tarefa dos Estados Unidos é defender esses governos ditadores, que eles roubam totalmente qualquer direito civil de cidadão. E esses países, em troca, segue os Estados Unidos nas decisões e também paga a taxa que Donald Trump declarou muitas vezes, que a gente defende vocês e vocês devem pagar. Ele falou claramente. Então, esses países árabes o país do Golfo começaram a fazer uma normalização da relação entre eles e Israel, sem colocar como condição essencial a solução da causa palestina. Isso aqui foi uma grande surpresa para o mundo árabe, porque na hora que os países do Golfo queriam fazer investimento, queriam fazer uma parceria comercial com Israel, necessariamente eles estão vendendo, entre aspas, a causa palestina. Do lado de Israel sempre, e também dos países aliados, como os Estados Unidos, que têm se demonstrado claramente aliados de Israel, sempre justificam, né, essa violência que às vezes é mais intensa, às vezes é menos intensa, mas atribui aí as forças palestinas que lançam foguetes em áreas residenciais, comerciais, nas cidades israelenses. Como é que é isso? A resistência palestina não tem uma alta tecnologia ou uma força equilibrada ou proporcional para fazer uma guerra contra Israel. E os países também, a resistência, o povo palestino está isolado numa área bem definida, bem pequena, comparando com as áreas israelenses. Não estamos justificando a morte dos civis, só que quando você isola uma população e você começa a cortar ou dominar o território, esse povo vai procurar qualquer tipo de resistência para paralisar esse ato. Então, os palestinos eles não têm muito para fazer. O que é certo que Israel pare de fazer isso e evita essa guerra e a morte das vítimas nos dois lados. É o correto. Mas se a gente pergunta hoje ao palestino, e eu converso com jornalistas palestinos, com pessoas aí, qual é a solução, qual é a opção que vocês têm? Eles não têm mais opção. Eles vivem sem eletricidade. Eles vivem sem hospitais. Hoje em dia, o mundo está combatendo coronavírus, Covid-19.
Na Palestina não tem infraestrutura para combater isso. Você imagina que na faixa de Gaza só tem 3 horas de eletricidade por dia. Tem mais ou menos 21 horas em escuridão. Eles estão isolados numa pequena área que não tem trabalho, que não tem esperança para crianças, não tem parceria comercial, não tem sonho, não tem nada. Quantas pessoas habitam na Palestina hoje? Tem um número? Mais ou menos são 3 milhões. 3 milhões de pessoas nessas Sim. condições. Sim, sem condições. Tem dois lados. Tem Com extrema pobreza, a maioria da população, você claro, diria? porque eles não têm oportunidade de trabalho. Eles não têm. Tudo depende de Israel. Tudo. Luz, água. Você imagina que um país que tem uma riqueza de água, que o povo está vivendo sem água. Então, a pergunta para a população que vive fora da Palestina, o que está causando essa causa, esse conflito? Não basta dizer que tem um conflito entre duas partes. Não. E a última terra no mundo, hoje em dia, que está dominada é a Palestina. Isso aqui é uma vergonha internacional. O mundo deve agir para fazer uma solução definitiva. Não podemos enxergar um povo que está sofrendo e também estamos condenando o ato de resistência dele. Então, o que ele tem para fazer? Ele não tem tecnologia para ele conseguir usar a tecnologia de armamento para atingir alvos militares. O que ele pode fazer? A gente não está defendendo a gente está analisando como pode um povo se resistir, ou seja, falar para Israel, pare, porque eu tenho também o meu armamento que pode atingir seus benefícios. Olha, para a gente concluir, você acredita nessa paz provisória, nesse cessar-fogo que foi firmado, ou pelo menos anunciado recentemente? É temporário. Se essa causa não foi resolvida definitivamente, isso vai continuar. E Israel, até hoje, não decidiu parar de dominar os bairros, de tirar as terras e de oprimir o povo palestino. Mas hoje há uma diferença muito grande. Hoje tem uma opinião pública nos Estados Unidos e na Europa estão questionando os governos por que você tem esse apoio total ao Israel e vocês não têm um apoio parcial para os palestinos. Apoios da parte da população. A opinião pública cobrando hoje, seus governos, no caso. Sim, hoje nos Estados Unidos, porque o presidente americano ele agiu muito rápido para parar esse conflito, porque a opinião pública americana também não está suportando mais que Israel faz tudo isso num momento muito crítico no mundo. O mundo, hoje em dia, tem a prioridade de combater Covid-19. E hoje em dia o mundo deve se unir para resolver mais os problemas, porque há muitos países hoje em dia que eles fizeram declarações de paz depois do Covid, porque teve problema na fronteira. Israel está aproveitando esse momento. Então, a opinião pública nos Estados Unidos diz também: a gente está pagando uma fatura muito alta por apoiar Israel, sem limites, sem condições. Hoje em dia, a gente precisa fazer uma solução que serve para todo mundo. E os palestinos estão na lista da população internacional, estão enxergados como oprimidos e como vítimas, hoje. Olha, nessas relações internacionais aí a gente sabe que quem tem algo a casear consegue estabelecer aí as suas prioridades e seus objetivos, né? A correlação de forças entre Israel e Palestina é muito desproporcional e favorável Exatamente. a Israel. Então, Sim. quem tem a obrigação ou a condição de colocar novamente essa pauta da questão palestina para ser resolvida definitivamente? Nações Unidas, lógico. Primeiro, Estados Unidos devem trocar essa estratégia de apoiar Israel de uma forma ilimitada e defender todos os atos israelenses. Tem atos que a opinião pública, a opinião internacional não aceita. Essas massacres que estão mais de 300 vítimas na Palestina. Tá? Quem pode suportar esse número aí? Tudo bem, eles estão falando que os palestinos, terroristas palestinos estão lançando roquetes, tá? E as vítimas no Israel não passam de 7, 8, né? A gente está falando de dois números muito distantes, de 300 vítimas,
temos mais de 60 crianças, temos mais de 70 idosos e temos casas destruídas. Nós enxergamos e vimos nas telas que prédios estão caindo na faixa de Gaza. Então, Nações Unidas têm essa responsabilidade. Opinião pública que deve fazer uma pressão contra governos para que não aceitam que o Israel terá a liberdade de fazer tudo o que está fazendo. Então, é uma responsabilidade de todo mundo, dos governos, da população e também das Nações Unidas, que têm esse papel essencial para combater o conflito no mundo. Legal. Ali, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Isso aí, moça. Conversamos com Ali Farah, jornalista, que expôs aí um pouco dessa nova onda de violências aí entre Israel e Palestina, colocando aí cada atribuição aí a cada uma dos povos e também recontou um pouco do histórico do surgimento dessas questões aí que ainda visão, enfrentam o mundo. Uma visão diferente de quem realmente conhece a história. Obrigado, Ali, pela sua participação por aqui. Sucesso. Você vai viajar para a região lá? Você disse em off para a gente aí nos próximos dias? Mês que vem. Vai Vou trazer viajar. informações em loco, então. Vou trazer tudo o que vocês quiserem. Muito bem, então. Um grande abraço, sucesso, boa viagem para você. Cuidado com o coronavírus. Marco Zero, onde tudo começa.